Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos aqui com o Globo Esporte de hoje, 14/1, atualizando todas as notícias e informações do Flamengo. Tem um chapelaço no Palmeiras, pessoal, e muito mais. Então, torcedor flamenguista já sabe, se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Então agora valendo para o vivo em definitivo. Agora 1h04, exatamente no horário de Brasília. Sejam bem-vindos. Hoje tem Cariocão ao vivo na Globo, em Bangu e Flamengo. É logo depois da novela Três Graças. Mas o que tá na cabeça do torcedor rubro-negro é isso aqui, ó. O Lucas Paquetá, vem ou não vem? A diretoria segue com esperança e ainda negocia com West Ham, da Inglaterra. Correto? Bruno Halpern conta mais pra gente. Boa tarde. Salve, salve, Mari! Um grande abraço a todos. Essa novela continua e sexta-feira deve ter uma nova reunião entre representantes do Flamengo e do West Ham da Inglaterra. A expectativa da diretoria rubro-negra é que os ingleses aceitem a proposta de 250 milhões de reais oferecidas pelo clube. O West Ham quer algo aí na casa de 370 milhões de reais. A ideia é chegar em um meio termo nesses valores. A gente sabe que o Lucas Paquetá, a decisão dele de jogar no Flamengo, de querer voltar ao Brasil, vai pesar muito nessa negociação a favor dos rubro-negros, uma negociação que segue muito complicada. Afinal, o Lucas Paquetá é titular absoluto no West Ham da Inglaterra, voltou aos treinamentos hoje depois de uma lesão nas costas. Ele tem 18 jogos no campeonato inglês e deve inclusive jogar no fim de semana contra o Tottenham em Londres. Quem já está na área é o goleiro Andrew, 24 anos, revelado pelo Botafogo, chegou ontem à noite no Rio de Janeiro, vai realizar exames médicos hoje à tarde e, se aprovado, vai assinar contrato por 4 temporadas, ele que veio do Gil Vicente de Portugal. Mari. Perfeito, Bruno. Agora vamos de bola rolando. Jogo contra o Bangu. Na estreia, ok, foi a molecada, mas não foi exatamente um jogo 10 não, né? Pois é, Mari. Molecada vai ter uma nova oportunidade hoje em Moça Bonita, lá em Bangu, contra a equipe do Bangu, jogo das 9h30 da noite. O técnico Bruno Pivetti, que deve praticamente repetir o time da estreia no empate em 1-1 com a Portuguesa. O objetivo é dar sequência a essa equipe, que vai jogar as próximas 2 rodadas do Campeonato Carioca, contra o Bangu hoje e sábado contra o Volta Redonda. Os titulares devem voltar gradualmente na quarta-feira da semana que vem, daqui uma semana, contra o Vasco. Campinho na tela, provável Flamengo para logo mais, time sub-20 para pegar o Bangu em Moça Bonita. Tem o Léo Nanete no gol, Daniel Salles, Iago, zagueiro artilheiro João Vitor e o Johnny fechando a defesa. Aí o meio-campo de Pablo Lúcio, o Lucas Vieira e o Guilherme Gomes. Na frente, Douglas Telles, Joshua e Wallace Ian, o mais experiente do time, e esperança do gols do Flamengo para essa noite em Moça Bonita, Mari. Beleza, valeu, Bruno. E ó, quase 10 anos, tá? Que o Flamengo não enfrentava o Bangu no estádio de Moça Bonita. Até o Louro José daqui é ruivo. Porque em Bangu, o vermelho domina a decoração, combinado com o branco claro. Nesse templo do futebol carioca raiz, o estádio de Moça Bonita. E tem um visitante que anda sumido das redondezas. Há muito tempo que o Flamengo não joga aqui no campo do Bangu. Muita saudade, muita saudade. Mancoejo para arriscar pro golaço! Desde os tempos de Mancoejo e de Paolo Guerreiro. Mas esse jogo, o último em Moça Bonita, foi contra o Nova Iguaçu, 4-0 em 2017. Contra o time da casa já são 24 anos desde o último jogo. Longa ausência do primeiro adversário do Bangu em Moça Bonita. Se enfrentaram na inauguração do estádio em 1948. Nas visitas à Moça Bonita, o Flamengo não costumava ter vida fácil, mesmo com elencos estrelados. Principalmente quando tinha pela frente um atacante criado aqui em Bangu que adorava aprontar nesses encontros. Eu já fazia isso na época, eu era gandula, né? Bangu, quando fazia um resultado 0-0, 1-0, eu dava um jeito de sumir as bolas. Depois, Macula passou a irritar os adversários com gols.
A sobra fica com Macula de primeira. Golaço de Macula! Bangu e Flamengo tinha gol do Macula. No mínimo, um sufoco do Macula. O jogo em Moça Bonita, que ele não esquece, foi no Carioca de 95. Você tinha o Romário, você tinha o Sávio, você tinha grande jogador no Flamengo. O Bangu tinha um Macula inspirado. O primeiro gol meu foi um golaço de fora da área, bola veio, rebati, peguei de primeiro, 1-0 Bangu. Aí os caras viraram o jogo. Pega a bola de primeira de novo, faz o segundo gol. Aí, pra mim, foi a glória. Pra mim, foi o top dos top. Mas, no geral, não foram tantas as glórias do Bangu contra o Flamengo em Moça Bonita. Em 26 jogos, o Flamengo venceu 17, mostrando a força e o peso da camisa em goleadas como a por 6-1 no ano 2000. Macula atualmente é supervisor das divisões de base no Bangu. Como as visitas do Flamengo se tornaram raras, até ele está ansioso para reencontrar o antigo adversário. Ainda que seja contra o time sub-20 do Flamengo, que está disputando essas primeiras rodadas do estadual, enquanto a equipe principal começa a preparação para a temporada. A gente começa com o Flamengo, né? E a gente tem alguns assuntos para falar, né? A estreia oficial do Flamengo, né? Na primeira rodada, né? O Flamengo que já jogou com o sub-20 o jogo válido pela quinta rodada. Eu vou trazer o Bruno Halpern, que tá lá no Ninho do Urubu. Mas vamos começar com o que mais interessa, meu amigo, o torcedor do Flamengo, que é essa negociação com o Paquetá. Em que momento estamos dessa negociação? Salve, salve, Joana! Um grande abraço a quem nos acompanha nesse taon de quarta-feira ensolarada aqui no Rio, mercado aquecido aqui no Ninho do Urubu. Sexta-feira vai ter uma nova reunião entre o Flamengo e do West Ham da Inglaterra. A expectativa da direção do Flamengo é que os ingleses aceitem aquela proposta de 250 milhões do clube carioca pelo Lucas Paquetá. O West Ham está querendo algo 370 milhões de reais. A ideia é achar um meio termo nesses valores. A negociação segue considerada muito complicada pelo Flamengo. O desejo do Lucas Paquetá. A gente tá com um probleminha no microfone do Bruno Halpern. Daqui a pouco a gente restabelece o contato e ele explica pra gente a situação do Lucas Paquetá e também essa partida que o Flamengo tem pelo Campeonato Carioca. Terminar aí a informação sobre o Lucas Paquetá e também a partida do Flamengo contra o Bangu hoje, que vai de time sub-20, né, meu amigo? Bem-vindo de volta. Isso mesmo, Joana. O reforço do Lucas Paquetá é tão pesado que até a nossa internet oscilou aqui no Ninho do Urubu, mas vou seguir falando dessa negociação. Sexta-feira deve ter uma nova reunião entre representantes do West Ham da Inglaterra e do Flamengo. A expectativa dos rubro-negros é que o West Ham aceite a proposta de 250 milhões de reais do time carioca. O West Ham está querendo algo aí em torno de 370 milhões de reais. A ideia é chegar no meio termo nesses valores. O Flamengo segue considerando a negociação muito complicada, mas o desejo, a vontade do Lucas Paquetá em retornar ao Flamengo pode pesar a favor dos rubro-negros nessa negociação. O Paquetá, que voltou inclusive a treinar hoje no West Ham, ele estava com uma lesão nas costas, ele é titular absoluto do time inglês, fez 18 partidas no campeonato inglês nessa temporada, inclusive pode estar em campo no próximo sábado contra o Tottenham em Londres. Sobre reforços que já estão na área, eu vou falar do goleiro Andrew, 24 anos, que chegou ontem no final da noite aqui no Rio de Janeiro, vai fazer exames médicos nessa quarta-feira e, se tudo der certo, assinar com o Flamengo por 4 temporadas. Ele que foi revelado no Botafogo e estava no Gil Vicente de Portugal, inclusive foi observado de perto pelo técnico Felipe Luiz quando o treinador passava as férias na Europa. Chega para substituir o Matheus Cunha e brigar por uma vaga com o Rossi no gol, Joana. Tá aí, então, o registro da chegada do Andrew, né? Mais um reforço para o Flamengo, que ainda está tentando o Paquetá e está bastante esperançoso na participação do próprio Paquetá para ajudar no desfecho positivo e ele voltar para o Flamengo para essa temporada. Meu amigo, bom trabalho para você aí no Ninho, acompanhando... Fala, torcida do Mengão, sejam todos bem-vindos. Bora aqui para as últimas notícias e informações do Malvadão. Pessoal, vamos com o Vene Casagrande atualizando todas as informações do Flamengo, que tá aí a todo vapor no mercado da bola. Mas por quê, né? O Mengão quer contratação pontual, porque o time do Flamengo já é muito bom, né, cara? Então não adianta o Flamengo ir no mercado da bola e trazer qualquer um
E é isso, pessoal. Deixando os créditos ao canal do Vene Casagrande na plataforma do YouTube. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo, bora para as últimas notícias e informações. Essa informação porque muita gente me perguntando, e eu inclusive postei nas minhas redes sociais sobre o planejamento do Flamengo para a estreia do elenco principal na temporada. O martelo ainda não foi batido, mas após reuniões internas entre os departamentos envolvidos nessa decisão, a tendência é que a estreia do elenco profissional do Flamengo aconteça no dia 1º de fevereiro, na Supercopa do Brasil contra o Corinthians. Jogo que vai ser disputado em Brasília, Mané Garrincha, 4 horas da tarde. Claro que, até lá, um ou outro jogador possa retornar antes e ficar à disposição, por exemplo, na estreia do Brasileirão, marcado para o dia 28 de janeiro, diante do São Paulo. Isso vai depender do desempenho e da evolução física dos jogadores nos treinamentos nos próximos dias nessa pré-temporada. Só contextualizando, o elenco do Flamengo se reapresentou no dia 12 de janeiro, segunda-feira, e com isso teria 19 dias de pré-temporada até essa possível estreia em 2026, no dia 1º de fevereiro. Enquanto isso, a Fla Kids está iniciando e disputando o Campeonato Carioca. Lista de relacionados com uma ótima novidade, tá? Alan Santos, Bruno Xavier, Camargo, Carbone, da Mata, David, Daniel Salles, Douglas Telles, Gabriel Werneck, Guilherme Gomes, Gustavo, Iago, João Vitor, Johnny, Joshua, Caio Lopes, Caio Nóbrega, Lucas Vieira, Léo Nanete, Pablo Lúcio, Pedro Batista, Rian Roberto, Wallacian e Wanderson. E a grande novidade é o Rian Roberto. Pessoal, fiquem de olho nesse jogador. Joga muita bola. Muita gente estava aqui me perguntando de maneira ansiosa por que ele não foi relacionado para o jogo contra a Portuguesa. Eu expliquei nas minhas outras redes sociais que ele estava se recuperando de uma lesão muscular e estava em processo de transição e agora fica à disposição do técnico Bruno Pivetti. Acho que tem que ser titular, tem que jogar. Enfim, um jogador como ele tem muita qualidade, está comendo a bola no sub-20, embora tenha apenas ali 17, 18 anos. Baita jogador que você, rubro-negro, tem que ficar de olho, porque eu venho acompanhando há muito tempo o futebol do Rian Roberto e chama a atenção de uma maneira extremamente positiva. Agora, Marcos Antônio, galera. Por que o Flamengo ainda não fez um movimento de tentar, de fato, a contratação do Marcos Antônio, fazendo proposta oficial? Já expliquei para vocês que tem que esperar a reunião política envolvendo a possibilidade do impeachment do atual presidente Casares, porque se ele sofre o impeachment, muda o presidente e com isso, obviamente, pode mudar a decisão. O Casares, Flamengo faz uma proposta, exemplo, Casares rejeita ou aceita, aí sofre impeachment, aí o outro presidente vai lá, não, beleza, eu penso diferente. Então, e também qualquer decisão que ele fosse tomar agora poderia repercutir de maneira extremamente negativa no voto das pessoas ali para decidir o impeachment dele. Lembrando que o Marcos Antônio é um jogador muito valorizado e a torcida do São Paulo não quer que ele saia nessa temporada 2026, mas já mencionei aqui que o Flamengo sabe que o jogador topa o projeto, que o jogador quer se transferir para o Flamengo, mas não é só por causa dessa reunião que o Flamengo ainda não fez esse movimento. Lembrando, Marcos Antônio está emprestado pela Lazio ao São Paulo, tá? Eu até peguei aqui, e o contrato de empréstimo dele vai até 30 de junho desse ano. E a gente já trouxe aqui que ele vai ser comprado, que ele bateu metas de número de partidas em 2025, que ele vai ser comprado. O que me chamou a atenção é, ele não foi anunciado ainda, o São Paulo ainda não anunciou. E eu estava conversando com uma pessoa do Flamengo sobre isso, e a pessoa me explicou, Vene, a gente tem todas as informações sobre o Marcos Antônio. Sabe por que o São Paulo ainda não anunciou? Porque falta um pequeno detalhe para ele, de fato, bater a meta de compra obrigatória. Sabe qual é o detalhe? O São Paulo conquistar a primeira vitória em 2026. E o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol e perdeu. Ou seja, de maneira literal, no ponto de vista contratual, ele ainda não bateu a meta. Então, por conta disso, o São Paulo, de maneira prática e literal, ainda não exerceu a compra desse jogador. E quando o São Paulo vencer o primeiro duelo em 2026, aí sim a compra será efetivada. E a forma de pagamento será
exatamente o valor de 4,2 milhões de euros por 80% em 4 parcelas de valores iguais, idênticos. 4 parcelas iguais. Uma após 10 dias após a assinatura do contrato e as outras 3 aí de maneira parcelada. Então, é por conta disso que o Flamengo ainda não fez o movimento. Porque não adianta nada o Flamengo fazer o movimento, sendo que o jogador, de maneira literal, ainda não é jogador do São Paulo. Ele pertence ainda ao Lazio, o clube que ele tem contrato até o meio de 2027. Então, ele atingiu o número de jogos, e o número de jogos era extremamente baixo em 2025, era uma meta para ele ser comprado. Vene, mas por que botaram essa partida, essa vitória, uma vitória em 2026? Por conta de fluxo de caixa, por conta de, enfim, questões financeiras, para ficar para 2026. Então é isso. Então agora, daqui a pouco, em breve, eu estava vendo aqui os jogos do São Paulo, o São Paulo entrou em campo contra o Mirassol, perdeu o próximo jogo contra o São Bernardo, dia 15, ou seja, quinta-feira. Então, teoricamente, na sexta, se o São Paulo vence na quinta, na sexta, o São Paulo vai comunicar a Lazio dessa compra obrigatória que o São Paulo tem que fazer junto à Lazio. É por conta disso. E eu descobri essa questão. Vene aí o volante Alan. Ó, tem gente dizendo que o São Paulo desistiu porque o Flamengo quis botar o Marcos Antônio na história. Gente, independentemente do Alan, tá? Se o São Paulo quer ou não o Alan, o Flamengo vai para cima do Marcos Antônio. Por quê? O Flamengo queria comprar já o Marcos Antônio. O São Paulo queria o Alan por empréstimo. São duas operações totalmente diferentes. Embora o São Paulo tenha falado, eu quero o Alan por empréstimo. O Flamengo virou, beleza, o Marcos Antônio eu quero comprar. E assim, ninguém pode proibir o Flamengo de fazer uma proposta oficial a um clube. O jogador já demonstrou a vontade dele, já verbalizou a vontade dele para os empresários, já tem um acordo entre Flamengo e jogador, digamos assim. Agora resta Flamengo e São Paulo. E por conta disso, por conta desse pequeno detalhe contratual, essa vitória, só falta isso. E aí o Flamengo fará um movimento de conversar com o São Paulo para exercer a compra do jogador junto ao São Paulo. O São Paulo vai pagar 4,2 milhões de euros pelo Marcos Antônio. É sinal que o Flamengo vai pagar isso? É óbvio que não, né? Se o São Paulo aceitar vender, será por um valor maior, até porque ele está valorizado agora em 2025, de fato. Ele fez uma grande temporada com a camisa do São Paulo. Então, Flamengo tentando Lucas Paquetá, tentando Marcos Antônio, tentou o Caio Jorge, espero eu que continue tentando o centroavante, que o Flamengo precisa sim de um centroavante. Chegando o Endrel para o gol, de maneira, digamos assim, foi uma oportunidade de mercado, mas o Flamengo também ainda tem Gabriel Brazão no radar, então o Flamengo fazendo bons movimentos aí no mercado. Você que está desesperado por contratação, calma, o elenco do Flamengo já é muito bom, até porque reforçou o setor defensivo, onde eu imaginava que era prioridade para mim. Prioridade, o setor defensivo. Então é isso. Espero vocês no próximo vídeo. Tamo junto e fui! É isso aí, torcida do Mengão, e bora para mais uma notícia. Pessoal, o Flamengo espera que o West Ham diminua a pedida por Lucas Paquetá em nova reunião. Diretorias terão um novo encontro nesta semana para tentar encontrar meio termo entre proposta rubro-negra e pedida dos ingleses. O Flamengo terá mais uma etapa importante na negociação pelo meia Lucas Paquetá ainda nesta semana. Após receber sinal positivo do jogador para um retorno, a diretoria rubro-negra tenta chegar a um acordo com o West Ham e terá uma nova rodada de negociações provavelmente na sexta-feira. No próximo encontro, a expectativa do clube carioca é que o lado inglês diminua a pedida para liberar o meia. A exigência inicial foi de 60 milhões de euros, cerca de 376 milhões. A informação foi publicada inicialmente pelo UOL e confirmada pelo GE. O Flamengo pretende chegar à oferta máxima de 40 milhões de euros, cerca de 250 milhões. Mas o West Ham quer receber mais. A negociação com o clube de Londres começou logo após o Flamengo alinhar os termos de contrato com Paquetá. A vontade do jogador é considerada um trunfo importante nas tratativas. A diretoria rubro-negra entende que a negociação é complicada. O brasileiro é titular absoluto, tendo iniciado 18 partidas pela atual edição do campeonato inglês. Até agora, Paquetá perdeu apenas
4 jogos do West Ham na temporada. Paquetá é cria do Flamengo, que negociou com o Milan em 2018. O brasileiro deixou a Itália após 2 temporadas sem o mesmo destaque e foi para o Lyon, onde evoluiu e chamou a atenção da Premier League. Ele está no West Ham desde 2022. Na época, o clube inglês pagou 61 milhões de euros, 309 milhões na cotação da época, para tirá-lo da França. É isso aí, pessoal. Agradeço a vocês pela companhia. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença para a gente aqui dentro da plataforma. Valeu, pessoal!